Cosmo Silva, jornalista da TVT e também da Rádio Brasil Atual e diretor da ONG Casa Neon Cunha, entidade que cuida, acolhe e orienta LGBTQIA+, na região do ABC Paulista. Deputada Érica Malunguinho, sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, por que ainda é tão difícil se fazer valer das poucas leis existentes no país que garantam e protejam os LGBTQIA+, aqui no Brasil? Excelente pergunta, Cosmo. Salve a Casa Neon Cunha, um espaço de acolhimento importantíssimo, um trabalho primoroso, fundamental, que leva o nome de um ativista baluarte aí da luta das travestis, que presenciou a Operação Tarântula, que é quando o governo do estado de São Paulo, né, decide fazer uma caça às travestis. Por que é tão difícil se valer, né, as leis se fazerem presentes? Olha só, Cosmo, tem algo que é muito interessante, né? Porque a gente está falando de processos civilizatórios, né? De conceito de civilidade. E existem marcos, né? Existem aparatos regulatórios para isso. Um deles são as legislações, são as leis, são baseadas aí no conjunto de regras sociais, acordos, pactos sociais, que, enfim, né, corresponde à ética de uma sociedade, de um grupo, de uma coletividade, etc. Essas leis, elas são muito importantes, porque elas nos dão suporte, elas nos substanciam, né, elas nos dão legitimidade, digamos assim, para um nível de debate. Mas a lei ela não é suficiente e não é capaz de revolucionar a medida e a urgência que nós precisamos. Exemplos muito clássicos. A gente tem uma Constituição maravilhosa. A Constituição Federal, né, os direitos fundamentais, o direito à igualdade, a gente precisou criar uma lei antidiscriminação em relação a LGBTs para ratificar o direito à igualdade. A gente precisou criar a Lei CAO, a Lei Antirracismo, para justificar o direito à igualdade, sabe? A gente precisou criar uma lei de cotas para ratificar a questão, a equidade. Então, as leis elas são fundamentais, mas se não há um acordo em torno disso, um pacto social, como produção de um marco civilizatório, a gente não há evolução. Então, olha para a lei antirracismo. Você vê quantas pessoas vocês conhecem que já foram, né, algum caso de condenação ou algum caso de sanção por conta de uma prática racista. Vede a Lei Maria da Penha, tão importante de proteção às mulheres, o número de mulheres vítimas de violência, de feminicídio só aumenta. Então, as leis elas são muito importantes, necessárias para uma sociedade, inclusive, que está dada à barbárie. Mas elas são insuficientes se não houver um pacto coletivo, e eu falo sociedade civil organizada, eu falo de poder público, eu falo do poder privado, eu falo enfim, de movimentos sociais, eu falo de absolutamente todo mundo, né? Como sociedade civil organizada mesmo, dar os limites disso, se organizar enquanto coletividade para dizer homotransfobia não é mais possível, não é mais possível dar uma paulada de lâmpada numa pessoa quando ela está atravessando a rua com um namorado. Não é mais possível atear fogo numa travesti, como aconteceu no Recife há poucos dias. Não é possível arrancar o coração de uma mulher trans e colocar uma imagem de uma santa no lugar. Dandara, no Ceará, que foi morta a pasadas e levada num carro de mão. Não é possível isso. Então, assim, isso precisa se tornar um pacto, né? Um pacto social, entender que a exclusão, o bullying, a discriminação corriqueira, aquela bonachona, que é por meio da fala, por meio dessas práticas de intolerância mais comuns, né, que são mais cotidianas, elas resultam, no final das contas, a morte de pessoas. Então, a gente tem que pactuar isso, a gente tem um amparo legal disso, ok, mas se não houver um pacto social, novamente, da sociedade civil organizada, eu não consigo ver possibilidade de mobilização.